Olá! Estamos de volta para mais um episódio do nosso PodSec 1921, o podcast do time do povo mineiro. E hoje vamos falar sobre mais uma vitória fora de casa, jogo contra o Operário, que terminou em 1-0 e garantiu os nossos 25 pontos. Quem diria, minha gente, depois de todo o tormento que passamos nos 2 últimos anos, 25 pontos em 10 rodadas. Seja bem-vindo, Juan. Obrigado, Ju, obrigado. Mais líder que nunca. Eu quero ouvir isso até o fim, hein, gente? Se tudo der certo, vai ser até o final mesmo. Tá vendo, universo? Te aguardo, hein? Te aguardo em novembro. Então, bora lá. Vamos falar como é que foi esse jogo aí. Para essa partida, a gente teve a ausência do Oliveira, e aí para a função dele foi o Neto Moura. A gente estava até esperando que fosse o William Oliveira, porque já jogamos com ele, né, nessa função de zagueiro, mas quem fez esse terceiro homem foi o Neto Moura. Eu e Juan, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Para a gente ele fez uma partida ok, nada de excepcional. E assim, em algum episódio aí para trás eu até brinquei que a gente podia colocar um gravador, porque o início era sempre igual, né? Nesse foi diferente. O Operário, ele iniciou o jogo com uma postura mais agressiva, tentando marcar o Cruzeiro mais com um bloco mais alto. Aí eu sentia que o Cruzeiro, dificuldade, mas não pelo posicionamento em si, mas muitos erros de passe, muitos erros de domínio também, como tem acontecido, né, nesses últimos jogos. Às vezes a gente usa aqui os dados do iScout e eu fui olhar porque fiquei curiosa para esse jogo sobre o êxito em ações que nós tivemos nesse jogo, e ele foi o mais baixo de todos, assim. Para vocês terem ideia, o Neto Moura foi o que mais acertou e teve 71% só de acerto nas ações. E em outros jogos nós já tivemos mais de 6 atletas com mais de 70% de acerto. Então foi realmente um jogo que, mais uma vez, nós não estivemos bem, porém, mesmo nessa oscilação que a gente vem tendo, a gente conseguiu mais uma vitória importante e que eu acho mais legal também com gols bem construídos, né? Então, o início desse primeiro tempo foi assim, eu acho que foi menos pior do que contra o Criciúma. Esse primeiro tempo do Cruzeiro, a gente ainda criou chances claras. No mesmo lance, a gente teve 3 oportunidades de marcar o gol e não fizemos. E o Operário, ele só chegou por bola parada, que foi uma bola que bateu na trave, e no final do primeiro tempo, um chute para fora e nada mais. Então, eu acho que o Cruzeiro, ele sentiu um pouco de falta dessa dupla do Neto Moura com o William Oliveira ali no meio de campo, apesar de que eu e Juan, a gente sempre elogia o Adriano, mas eu acho que o Adriano não fez uma boa partida. E também o Oliveira na nossa defesa, porque o Oliveira também tem um papel importante na nossa construção de jogo. E esse jogo a gente também teve pouquíssimos passes para o último terço em relação aos últimos jogos. Eu fui olhar isso também. Em relação a essa questão do último terço, eu acho também que, claro, né, tem essa diferença também pela postura do Operário, de marcar mais em cima. Então a gente não jogava no campo do adversário. Só que quando a gente recuperava a bola no nosso campo, às vezes precipitava, não tinha aquela paciência que a gente fala sempre de circular, ou quando tentava circular, vinha um passe muito ruim. Eu acho que alguns jogadores estavam muito abaixo, já falei aqui do Adriano, achei a partida do Canezinho também muito fraca nesse primeiro tempo, o Bidu pouco apareceu, então acho que faltou, como vem acontecendo nos últimos jogos, acho que a gente erra muito em fundamento técnico básico, e isso atrapalha. Eu estava achando o meio de a nossa ligação, né, a fase de construção nossa não estava boa, e quando a gente conseguia, às vezes, né, recuperar a bola e tentar acelerar, acelerava com um passe ruim, era uma bola muito longa. Ju, eu achei as nossas percepções bem parecidas, né? O Operário, eles vieram num bloco alto com 3 jogadores mais à frente, uma linha e mais 2 atrás.
vieram com essa postura, com essa tentativa de dificultar a nossa saída, porém eu não achei que foi por isso que nós tivemos dificuldade no primeiro tempo, sabe? Acho que a gente conseguia construir bem, fazer a bola chegar nos laterais ou volantes, principalmente os volantes, às vezes caminhar ali até a região do inicial do círculo central, mas aí os nossos problemas começavam a partir daí, né? Eu vou reforçar também essa questão da partida ruim dos nossos meias, principalmente do Adriano, porque eu acho que a chave central do nosso primeiro tempo ruim está aí, sabe? Você falou com relação ao geral, a questão das ações e êxitos, e aí eu vou chamar a atenção individualmente para dois jogadores, né? O Willian Oliveira e o Adriano, que são dois jogadores que a gente elogia muito aqui, assim, que vem sendo importante, né? O Adriano, quando entra, ele vem fazendo boas partidas, e o Willian Oliveira, junto com o Neto Moura, são dois jogadores que têm sido peça-chave ali na hora da construção e na consistência do jogo, né? E eles foram muito mal. O Willian Oliveira teve 52% de ações bem-sucedidas, no geral, e o Adriano teve só 45%. E aí, dentro dessas ações, por exemplo, com relação a passes progressivos, o Adriano acertou apenas 14% dos passes que ele tentou, e passes para o último terço, acertou apenas 25%, né? Então, foram números baixíssimos assim para a posição, né? Que é uma posição que ela precisa de uma regularidade, e a gente vem tendo essa regularidade muito grande nos jogos, né? Eu acho que esse é um ponto que já explica uma parte desse primeiro tempo nosso pouco produtivo. Outro ponto também, concordo com você com relação ao Bidu, ao Canezin. Acho que não apenas o Bidu, mas o Léo Paz também, eles foram um pouco participativos, talvez também pelas escolhas dos jogadores na hora da construção, sabe? Talvez a gente poderia explorar um pouquinho mais os laterais, aproveitar que os nossos meias, né? Ou melhor, identificar que os nossos meias não vinham fazendo uma boa partida e talvez usar mais o Bidu, usar mais o Léo Paz ali para fazer a construção. E o Canezinho eu achei ele pouco participativo. Achei ele um pouco isolado ali na posição e não estava conseguindo aparecer para associar ali com o Rafael Silva, né? O Rafael Silva, eu vi ele tentando, conseguindo fazer o pivô, segurar a bola, reter, tentando fazer aquela função ali que se pede, né, na hora da construção, mas aí talvez era necessário depois uma aproximação, né, do próprio Canezinho ou de outros jogadores ali para dar seguimento na jogada, né? Agora, assim, mesmo a gente não tendo feito uma boa partida, eu acho ainda que a gente foi um pouco melhor na partida contra o Criciúma, no sentido de que em outros momentos do jogo a gente conseguiu ir bem. Por exemplo, o Operário, ele no primeiro tempo também quase não nos ofereceu perigo, né? Então é mais uma vez o nosso sistema defensivo, a nossa organização defensiva, ela funcionou bem ali no primeiro tempo. Mesmo a gente tendo essas dificuldades, no final as finalizações no gol, nós tivemos mais e finalizações mais perigosas, né? Outro ponto que a gente foi bem na partida foi a transição ofensiva. A gente conseguiu aproveitar os momentos de contra-ataque, alguns momentos de contra-ataque, não foram muitos, mas a gente está conseguindo aproveitar de uma maneira mais letal, né? No primeiro tempo, essa chance mesmo que você citou aí de perigo, que a gente teve umas oportunidades de fazer gol na mesma chance, né? Foi a partir de uma transição, né? Faltou a gente ter sido um pouquinho mais letal, mas já é uma evolução, né? Algo que a gente sempre pede. A gente precisa ser bom em todos os momentos do jogo, porque não vai ser todo jogo que a gente vai ficar com a bola só na organização ofensiva, empurrando o adversário, amassando os caras no campo de ataque. Vai ter jogo que a gente vai precisar sofrer, e esse primeiro tempo aí a gente não conseguiu empurrar o adversário, ter aquele volume de jogo no campo do adversário, mas a gente conseguiu não sofrer riscos e também, em alguns momentos, ir lá e oferecer um pouco de perigo para o adversário a partir de uma transição. Isso, e uma coisa, o Juan, que eu acho assim que
que é interessante com a característica do Rafa Silva ao invés do Edu, por exemplo, e em relação a esses passes para o último terço que a gente faz, é que o Rafa ele oferece movimentos diferentes do que o Edu faz. Eu reparei, assim, essas movimentações que a gente fala, né, de desmarque em ruptura para a área, para ganhar uma bola nas costas, o Rafa ele faz isso o tempo inteiro. Assim, eu achei super interessante, porque é algo que a gente não tem. E com esses passes que normalmente a gente faz bem, né, pode ser que ele numa dessas, como foi contra o Sampaio Correia, por exemplo, entre. E só que a gente não estava conseguindo nem chegar no ponto de ter essa possibilidade desse passe, porque ela vai, né, não vai do zagueiro direto para a área, né? Ela tem que passar ali pelo meio de campo. E a gente estava muito mal ali nesse setor também. Ju, e aí a gente vai para o segundo tempo, né? A primeira alteração já acontece no intervalo. Sai o Adriano e entra o Edu. Acho que foi uma escolha boa do Pesolano. Ele coloca o Canezinho fazendo a função do Adriano ali, uma função que o Canezinho já tinha feito algumas vezes, né? A gente vai ter um cara com um pouquinho mais de qualidade para poder fazer a construção ali, a saída de bola, uma qualidade mais armadora, né, nesse sentido, né, para dar um passo para finalização já, né? E ainda coloca mais um jogador de frente ali, talvez para conseguir fazer essa aproximação ali com o Rafa Silva que a gente estava imaginando, né? Só que, assim, eu não consegui ver o Edu fazendo uma boa partida de novo, sabe? Acho que essa ideia, no final das contas, nesse jogo não surtiu muito efeito, sabe? Eu senti o Rafael Silva e o Edu distantes nesse jogo. E o Canezinho também ali no meio, ele também não conseguiu recuperar o melhor futebol dele. Porém, mesmo assim, pouco tempo ali no início do primeiro tempo, a gente consegue chegar num lance de gol, no primeiro gol nosso, né? Numa situação de contra-ataque, né? O Rafael Silva é o cara que ele consegue trombar com o jogador ali, recuperar a bola. O Léo Paz fica com essa bola, traz por dentro, e aí é um movimento interessante, ele é um movimento meio que do futsal ali, né? O jogador que está com a bola no contra-ataque, ele sai da beirada e vai para o meio, para um jogador que está sem bola no meio ir para a beirada. E aí ele fica com dois jogadores como opção de passe. Um é o Jajá aberto pela esquerda, o outro é o Rafael Silva, que faz esse movimento do meio para fora, esse movimento que você falou mesmo no primeiro tempo. E o Léo Paz vai por dentro e aí aumenta as possibilidades dele. Né? Ele acha o Jajá faz uma jogada belíssima, individual, devolve para o Léo Paz por dentro na entrada da pequena área, e o Léo Paz só coloca no canto e abre o placar para a gente. O que eu achei interessante nesse movimento do Léo Paz já dentro da área é que ele domina, já tirando a bola de um marcador do Operário que estava vindo por trás dele, e não dá chance para ele roubar a bola. Ele domina meio que abrindo para poder bater no canto, assim, achei bem inteligente da parte dele. E aí, assim, né, a gente até começou falando um pouquinho da partida das alterações, porque os gols no segundo tempo aconteceram muito rápido, né? Então, para a gente não perder um pouquinho dessa informação, a gente comentou disso. Mas logo na sequência, poucos minutos depois, o Cruzeiro vai e sofre o empate. Uma jogada que começa pelo lado esquerdo da defesa do Cruzeiro, o Arnaldo, lateral direito, ele corta para dentro e acha um passe no Paulo Sérgio, né, o camisa 9 do Operário. Paulo Sérgio fazendo um movimento de ruptura, e aí eu vou chamar a atenção para esse movimento, porque eu acho que a gente sofreu com esses movimentos em alguns momentos. Depois eu vou falar disso. O Paulo Sérgio entra na área, cava, o Zé Ivaldo rebate mal a bola e o Silvinho completa. E aí tem dois pontos que eu acho que é importante chamar a atenção nesse gol, né? Um é esse movimento do Paulo Sérgio. Eu senti no jogo o Cruzeiro com uma certa dificuldade de marcar esse movimento de ruptura em diagonal, seja ele já direto na última linha, seja ele quando é feito de um jogador saindo da linha dos meios, atacando a linha dos zagueiros. A dificuldade que eu estava percebendo é que os jogadores do Cruzeiro, por fazerem uma marcação em zona, eles não estavam conseguindo coordenar quem continuaria marcando esse jogador. Se era o jogador que estava atrás na zona ali que continuaria, ou se iria acontecer uma troca de marcação simples, como geralmente acontece na zona. Mas se tem a troca,
a pessoa que é responsável pela marcação já tem que ficar mais ligada e colada no cara, né? Nesse caso aqui, era mais simples, porque ele não sai de uma segunda linha para outra, ele sai da mesma linha. Era só o Zé Ivaldo ter feito o movimento acompanhando o cara, já que a bola estava descoberta, não tinha situação ali para o Zé Ivaldo subir a linha e deixar ele em impedimento, né? Ali era uma situação mais difícil para isso. Ele tinha que acompanhar o cara no lance. Mas aí ele se posicionou mal ali, a postura dele, o posicionamento do corpo dele não estava legal. E aí, quando ele vai completar a jogada para tentar salvar, né, ele rebate fraco, rebate mal. Dava para ele ter tirado essa bola e evitado esse gol. Mas aí, assim, logo em seguida, na TV estava tendo até o replay ainda do gol, né? O pessoal estava fazendo o tiratema do VAR. Aí já saiu o gol do Cruzeiro, a gente foi ver só no replay também a situação. O Zé Ivaldo se redime com uma bola longa, com a diagonal longa dele. Não foi das melhores diagonal assim também, né? Não foi uma excelente bola. Teve uma falha do jogador Operário, né? Se eu não me engano, foi o alemão que falhou ali, não conseguiu acertar o tempo de bola. E o Jajá entra em ruptura nessa diagonal, domina, corta para dentro e chapa no canto do goleiro, cruzado, assim, né? Um golaço. O Jajá, mais uma vez, sendo decisivo na partida, e aí a gente consegue voltar para frente do placar e ter um pouco mais de tranquilidade, sabe? Para mim, o Jajá foi o jogador que mais gerou desordem na defesa do Operário, assim. Tá indo para cima, sempre um contra um forte, tanto que no gol que a gente marcou no primeiro que ele deu assistência, ele saiu de 3 jogadores. E aí, Ju, aí começa a entrar no momento do jogo ali que a gente começa a sofrer um pouco mais, assim, né? Não que o Operário crie um volume de finalizações perigosas, assim, muito grande, mas começa a ter alguns espaços ali, começam a rondar a intermediária nossa ali, com possibilidade de criar chance para finalização, né? Nos 19 minutos até acontece uma situação que o Operário explora essa falha que eu falei. O camisa 9 deles, o Paulo Sérgio, ele recebe uma bola na entrada da área e o Rafael vai e faz uma defesaça ali e salva a gente. Mas ele recebe justamente fazendo esse movimento. Ele estava sendo marcado pelo Willian Oliveira no meio, ataca as costas da nossa defesa e recebe sozinho, porque parece que o Willian Oliveira para no lance ali falando, ó, alguém ali da defesa ali tinha que acompanhar ele. Então tem tá tendo essa dúvida ali nesses movimentos, né? Que eu acho que é algo que a gente precisa ajustar, porque isso pode acontecer mesmo na marcação zonal, a gente, principalmente num time que raramente se coloca na condição de marcar em linhas baixas, né? Então, quando a gente é colocado à prova para essas situações, a gente tem que aproveitar esses momentos para ir corrigindo os erros para os próximos jogos, né? E além disso também a gente estava oferecendo muito espaço por conta da característica dos jogadores que estavam em campo. No final ali a gente ficou com a nossa linha de 3 zagueiros, os 2 alas e os 2 volantes marcando. Só que o Canezinho já estava muito cansado, já é um jogador que não tem essa característica ali de ser um marcador tão intenso quanto o Willian Oliveira, o Neto Moura ou o próprio Adriano, e os outros jogadores de frente também não têm essa característica de retornar mais, recompor. O Rafael Silva até estava tentando fazer, mas mentalmente ele e o Jajá não são jogadores que vão se doar, vão se entregar defensivamente como outros jogadores da função. E aí, a partir daí, as substituições começam a ser feitas no sentido de corrigir essas falhas, né? Preencher esses espaços que a gente estava gerando. Porém, eu achei ainda que demorou um pouquinho, sabe? Eu acho que o Pesolano, ele arriscou um pouquinho demais ali. Eu acho que ele poderia ter colocado o Pedro Castro um pouquinho mais cedo. Acho que ele poderia ter tirado o Jajá ali, igual ele tirou. Talvez não, sabe? Mas o Pedro Castro, eu acho que ele poderia ter colocado um pouquinho mais cedo ali no lugar do Rafa Silva para ocupar um pouquinho mais os espaços, sabe? E aí a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade. O time tava espaçado, né? Eu achei, assim. Porque o Operário tava conseguindo chegar com muita facilidade ali próximo à nossa linha de fundo. Eu achei o time com as linhas muito espaçadas e também teve essa questão do cansaço. A gente estava até comentando durante o jogo que o Rafa Silva, o Canezinho já poderiam ter saído antes. E eu queria ter visto o Daniel Júnior em campo, para ele ser essa opção de escape nossa, já que o Operário estava tentando empurrar a gente para o nosso campo defensivo, a gente não estava conseguindo reter a bola, estava perdendo a bola muito fácil. E tem um jogador com essa qualidade, né? A gente acabou ficando com
o Edu, o Rodolfo também que pouco acrescentou, e acho que a gente sofreu mais do que deveria ter sofrido, eu acho. Poderíamos ter substituído antes, poderíamos. Claro que falar assim, né? Quando o jogo já passou é fácil. Falar que, se fulano tivesse entrado, tinha acontecido isso e isso. Não, mas estou dizendo assim, pela característica que o Daniel Júnior tem, talvez a gente tivesse tido uma válvula de escape ali melhor. Principalmente pela partida que o Jajá estava fazendo. Como eu falei, foi o jogador que mais deu trabalho para a defesa do Operário. E eu não teria colocado o Rodolfo, eu preferia ter entrado com o Daniel. Pelas mudanças ali, talvez o Pesolano foi mais para um jogo de força ali, né? Mas eu concordo com você também. Acho que talvez o Daniel Júnior ali poderia ter sido uma válvula de escape ali, ainda mais que a gente já tinha colocado o Edu, né, para ser esse jogador, para reter a bola ali no ataque. Mas depois dessas alterações aí, a gente até sofreu um pouquinho menos, né? Os caras foram ter uma chance só lá para o final do jogo, já quase nos acréscimos, uma chance mais clara mesmo, né? Então, Ju, a gente chegou ao final do programa, só você falar para a gente quem foi o melhor em campo, você sempre crava. Dessa vez tá fácil também, né? E não tem pressão nenhuma para você, não. Mas dessa vez eu já vim preparada. Tem vezes que eu lembro que a gente faz isso, tem vezes que eu esqueço, mas hoje não Hoje tá só fácil, né? hoje não só pela assistência e pelo gol, eu já falei, não vou ser repetitivo aqui, pela partida que fez, pelo desequilíbrio que causou na defesa do Operário, meu voto vai pro Jajá. Hoje foi muito tranquilo também. Hoje eu voto no Jajá também, sabe? Acho que não tem nem menção honrosa assim, não, sabe? Acho que o Neto Moura fez uma partida ok, igual eu falei. Eu acho que, assim, dentro do que ele vem fazendo, né, acho que a gente já está um pouquinho acostumado, assim, não fugiu da boa qualidade que ele vem fazendo, sabe? Agora, talvez os outros ali que deixaram um pouquinho a desejar individualmente. E o Jajá foi o cara da partida mesmo, assim, foi o cara mais lúcido da partida. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, @podsec1921, tudo junto. Se inscreve lá também no nosso canal do YouTube, dá essa força aí pra gente. Deixem os seus comentários, o que vocês acharam do episódio. O próximo jogo do Cruzeiro já é nessa quarta-feira, dia 8, às 19 horas, contra o CRB. O horário horroroso, né? Para quem mora aqui em Belo Horizonte sabe o trânsito horrível que fica, mas enfim. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês. Juan, muito obrigada pela parceria. Valeu, Ju. Até semana que vem.